Estudo Bíblico, Jó 26 verso 5, Nova Versão Transformadora. Aqui está um estudo bíblico de Jó 26 verso 5, seguindo as diretrizes fornecidas. Introdução. Jó 26 é uma resposta contundente de Jó aos discursos de seus amigos, em particular Bildade, cujo discurso precede este capítulo. Enquanto seus amigos o acusavam implicitamente de pecado como causa de seu sofrimento, Jó demonstra uma compreensão da grandeza e do poder de Deus que transcende a compreensão deles. O versículo 5, tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas, estabelece um tom de reverência e temor diante do poder divino, um tema central no capítulo inteiro. Este versículo em particular introduz a ideia de que o poder de Deus permeia toda a criação, até mesmo as regiões mais escuras e misteriosas, como o reino dos mortos. Contexto histórico. A cosmologia antiga, incluindo a do mundo em que o livro de Jó foi escrito, frequentemente concebia o mundo subterrâneo como um lugar de sombras, habitado pelos espíritos dos mortos e conectado a grandes massas de água, oceanos primordiais. A referência aos mortos, debaixo das águas, evoca essa imagem. O Antigo Oriente Próximo, em geral, via o mar como um lugar caótico e perigoso, um símbolo de forças que Deus deve controlar. No contexto de Jó, a menção destas entidades e do local onde residem ressalta a soberania de Deus sobre toda a criação, incluindo os domínios que eram percebidos como ameaçadores ou incontroláveis. As referências no capítulo versículos 7, 8, 12, 13 ao firmamento, às águas e a criaturas míticas, como o monstro marinho e a serpente veloz, reforçam a crença em uma criação ordenada por Deus a partir de um caos primordial. Interpretação. Teologicamente, Jó 26 verso 5 demonstra a onipotência e a onipresença de Deus. Mesmo os espíritos dos mortos, que habitam o reino subterrâneo, Sheol ou Hades, tremem diante da presença divina. Isso não implica necessariamente que os mortos tenham consciência ou livre-arbítrio, um tema complexo e debatido, mas sim que o poder de Deus permeia todas as dimensões da existência. Numa visão cristã trinitária, este poder criativo e sustentador emana do Deus triuno Pai, Filho e Espírito Santo. O medo, reverência, temor dos mortos demonstra a magnitude da divindade, contrastando com a limitada compreensão de Jó e seus amigos. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um lembrete de que Deus está no controle absoluto, mesmo em situações que parecem caóticas, incompreensíveis ou aterradoras. Aplica-se à nossa vida encorajando-nos a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que o seu poder transcende qualquer provação ou medo que possamos enfrentar. É uma chamada para reconhecer a sua soberania em todos os aspectos da criação, visíveis e invisíveis, e para nos humilharmos diante da sua imensidão. Veja as referências em Hebreus 4 verso 13, nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Este versículo ecoa a ideia de que nada escapa ao olhar de Deus, reforçando a onisciência e o poder divino demonstrado em Jó 26 verso 5. Assim como os mortos tremem na presença de Deus, toda a criação está descoberta e exposta, enfatizando a impossibilidade de esconder algo de Deus. Salmos 139 verso 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. O Salmo 139 expande a ideia de onipresença divina, afirmando que Deus está presente em todos os lugares, incluindo os céus e o Sheol, a sepultura, o mundo dos mortos. Isso complementa Jó 26 verso 5, demonstrando que mesmo no reino dos mortos, onde os espíritos tremem, a presença de Deus é inevitável. O Salmo revela também que a busca de refúgio longe de Deus é vã, dada a sua presença ilimitada.